Amigo vascaíno, respirando fundo para encarar mais um dia complicado, chegamos para falar de um Vasco da Gama que vive talvez uma das fases mais paradoxais dos últimos anos. É curioso demais perceber que, enquanto a torcida ainda tenta entender a sucessão de tropeços, o mesmo clube que caiu diante do Grêmio, que perdeu recentemente para o Juventude dentro de São Januário, que foi dominado pelo Botafogo no Newton Santos e superado pelo São Paulo dentro da própria casa, estará daqui a pouco mais de 3 semanas numa semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. Parece até ficção, porque é difícil conciliar o que acontece hoje em campo com a expectativa que uma semifinal naturalmente carrega. Mas é justamente esse contraste que deixou o ambiente tão pesado e tão difícil de decifrar. E não tem como fugir. O torcedor se pergunta o tempo todo sobre o que acontece com o time, sobre o que passa na cabeça do treinador, sobre a força psicológica desse elenco que simplesmente não consegue manter um padrão mínimo de competitividade. É uma loucura tentar entender um Vasco que vive um extremo e logo em seguida despenca para outro, como se existisse uma instabilidade permanente guiando cada passo. E quando a gente olha para o que foi apresentado recentemente, especialmente na derrota para o Grêmio, a sensação é de que o time não conseguiu competir em momento algum. O adversário criou, pressionou, finalizou muito mais e deixou claro que o Vasco não encontrou nem organização, nem confiança, nem energia para reagir ao que estava acontecendo dentro de campo. O torcedor que acompanhou o jogo sabe que não foi apenas uma derrota, foi mais uma atuação que expõe um problema profundo, algo que vai muito além de um dia ruim. A quantidade de finalizações cedidas, a ausência de criação, a falta de presença ofensiva, tudo se repete em um padrão que já não surpreende mais ninguém. Há uma diferença enorme de intensidade e de atitude entre o que o Vasco mostra e o que os adversários apresentam. E aí, quando um jogador vem depois da partida e tenta passar aquela mensagem padrão de consciência, humildade e trabalho, o torcedor simplesmente não consegue absorver, porque esse discurso já virou um ciclo sem fim. O problema não está mais nas palavras, está no que o elenco demonstra em campo. E hoje parece que existe um desgaste emocional tão grande, herdado de temporadas anteriores, que muitos jogadores seguem presos numa mentalidade derrotada, incapaz de responder a jogos grandes. E isso fica ainda mais claro quando lembramos que boa parte do elenco atual já estava presente no time que lutou contra o rebaixamento 2023. Jogadores que conviveram por meses com pressão, medo, insegurança, jogadores que aprenderam mais a sobreviver do que a competir e que nunca conseguiram virar essa chave. Esse tipo de ambiente contamina, pesa, desgasta. Não é coincidência que atletas que chegaram bem, com personalidade, com confiança, acabaram rapidamente engolidos pelo mesmo clima. E é difícil ignorar como vários jovens que começaram muito bem foram perdendo força justamente por essa espinha dorsal que não consegue transmitir liderança, ambição e capacidade de enfrentar momentos decisivos. Quando você observa alguns nomes importantes do elenco, jogadores que assumiram protagonismo por tanto tempo, percebe que o rendimento cai justamente nos jogos que exigem coragem. O Vasco caminha sempre com aquela sensação de que, quando chega a hora de encarar algo grande, algo trava e o time não responde. Essa sensação não vem de ontem. Ela aparece repetidamente desde a eliminação no estadual contra o Nova Iguaçu, quando a equipe simplesmente não conseguiu lidar com o peso do momento. E quando esse tipo de padrão se repete ano após ano, fica claro que não se trata apenas de técnica ou de tática. É mentalidade.
é emocional, é o psicológico pedindo socorro. Por isso, hoje já parece inevitável que para 2026 o clube precise de uma reformulação profunda, não apenas ajustes pontuais. Não dá mais para acreditar que pequenas mudanças resolverão um problema tão enraizado. É necessário mexer com peças importantes, repensar lideranças, renovar setores e reconstruir tudo do zero se for preciso. Porque o que se vê hoje é um time que se arrasta emocionalmente, que entra em campo carregando um peso enorme e que transmite pouca ambição. O adversário percebe isso, o torcedor percebe isso e o próprio elenco sente isso. E quando o pensamento coletivo é de medo, de receio, de baixa confiança, qualquer adversário minimamente organizado se impõe com facilidade. E no meio desse caos surge também a dúvida sobre o trabalho do treinador, a insistência em escolhas que não têm funcionado, a manutenção de jogadores que não rendem, os encaixes que não se justificam e as ideias que parecem desconectadas do que o elenco realmente pode entregar. O torcedor olha para certas escalações e simplesmente não consegue entender. O time repete erros, repete fragilidades e repete decisões incoerentes, como se nada fosse aprendido de um jogo para o outro. E isso pesa demais no ambiente. Quando o elenco percebe que escolhas lógicas não são respeitadas, o vestiário naturalmente sente. Jogador percebe quando está merecendo a vaga e não recebe. Jogador percebe quando o companheiro não está rendendo e continua sendo colocado. Isso desgasta, isso contamina, isso derruba qualquer clima interno. E é justamente por isso que o torcedor teme pelo que vem pela frente. Porque a sensação é de que o ambiente está prestes a estourar. A sequência de derrotas é incomum para um clube desse tamanho. E a forma como elas aconteceram mostra que o problema é mais profundo do que uma simples queda técnica. É emocional, é coletivo, é estrutural. E enquanto essa espinha dorsal não for quebrada, enquanto o clube não resgatar uma mentalidade competitiva e confiante, o Vasco continuará oscilando entre lampejos de esperança e longos períodos de frustração. E quando a gente olha especificamente para os últimos jogos, fica ainda mais evidente como essa queda de rendimento coletiva tem raízes claras nas escolhas dentro de campo. A derrota para o Botafogo, por exemplo, foi um aviso gigantesco do que não poderia se repetir. Aquele jogo escancarou uma série de problemas estruturais, desde posicionamento, organização defensiva, intensidade, até decisões individuais completamente fora de sintonia. Era um daqueles jogos que qualquer treinador olharia depois e diria que jamais poderia repetir aquela mesma formatação. Mas o que aconteceu? Poucos dias depois, o time volta a campo repetindo quase a mesma ideia, só que com menos recursos ainda, e o resultado, inevitavelmente, foi outra atuação muito abaixo do aceitável. O mais impressionante é que mesmo jogadores que vinham conseguindo manter certo nível quando cercados por uma espinha dorsal frágil, acabam sucumbindo ao mesmo padrão. E isso atinge diretamente o funcionamento coletivo. Quando você tem um ou dois atletas mais fortes mentalmente, mas eles estão cercados por um ambiente pesado, eles acabam sendo arrastados junto. É como se toda a energia do grupo estivesse direcionada para baixo, e isso impede qualquer tentativa de mudança real. É por isso que jogadores recém-chegados, que começaram muito bem, já mostram sinais claros de desgaste emocional. O torcedor percebe isso quando vê jogadores talentosos hesitando.
errando passes simples, demorando para tomar decisões, perdendo confiança ao longo das partidas. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque existe um peso enorme no ambiente. E aí entra o ponto mais delicado da discussão. Até que ponto o treinador está conseguindo blindar o elenco dessas questões internas? Porque se existe um ambiente onde as escolhas deixam de ser técnicas e passam a ser quase teimosia, a chance de contaminação é gigante. Jogador sabe quando merece estar em campo, sabe quando foi decisivo, sabe quando o desempenho o credencia a continuar entre os titulares. E quando alguém que rendeu mais perde espaço para alguém que claramente não está entregando, isso causa ruído. É inevitável. E a falta de meritocracia é um dos grandes venenos dentro de um vestiário. Ela cria desconforto, cria desconfiança, cria grupos, cria olhares tortos e cria a sensação de que o trabalho não tem coerência. A partir daí, você junta esse clima com uma sequência de derrotas e pronto. A bomba está armada. O torcedor olha o momento atual e sente que tem algo acontecendo além do rendimento. 4 derrotas seguidas não acontecem por acaso, ainda mais em um campeonato tão equilibrado, onde até times que lutam na parte de baixo da tabela conseguem, em algum momento, reagir. Quando uma equipe como o Vasco entra em uma espiral negativa tão profunda, é natural suspeitar que existe desgaste interno, existe desconforto, existe cobrança mal resolvida, existe sim a possibilidade de um elenco perder completamente a confiança no trabalho que está sendo feito. E quando isso bate, fica nítido dentro de campo. Jogador começa a hesitar. Jogador deixa de disputar bola como antes. Jogador que normalmente arrisca um passe mais difícil passa a jogar para trás. Atacante que antes atacava o espaço com fome começa a andar mais lentamente. Volante que costuma pressionar vira um observador. A marcação perde intensidade, o ataque perde ritmo, o time perde alma. E disso nasce o medo. O medo de errar, o medo de tentar, o medo de ser protagonista. E time com medo não compete. Time com medo não disputa semifinal. Time com medo não cresce em jogo grande, ele se esconde. E aí o torcedor começa a entender por que alguns nomes que antes eram vistos como referências já não conseguem transmitir confiança. Jogadores que carregaram a equipe em momentos decisivos não conseguem mais impor presença. E o mais preocupante é que isso já dura tempo demais. Essa mentalidade de sobrevivência vem acompanhando o Vasco desde aquela campanha de 2023. E quando você carrega uma mentalidade por tanto tempo, ela se transforma quase em identidade. Identidade se muda apenas com mudanças profundas. Não dá mais para acreditar que trocar uma ou duas peças vai resolver. Não vai. É nítido que o clube precisa quebrar esse ciclo. E quando observamos a postura dentro de campo, a diferença de atitude salta aos olhos. É surreal como o Vasco se transforma quando enfrenta adversários diretos na parte de baixo da tabela e como trava completamente quando encara clubes mais estruturados. O torcedor já identificou isso faz tempo. É como se o time só conseguisse reagir quando está pressionado ao limite, como se fosse movido pela urgência e não pela ambição. E equipe que depende sempre do desespero para funcionar nunca vai se consolidar, nunca vai ser regular, nunca vai transmitir confiança. Esse é o grande ponto: regularidade. O Vasco não consegue construir uma curva de evolução consistente. Tudo parece ser sempre uma montanha-russa emocional. Vence um jogo grande e cria esperança. Perde 2 jogos seguidos e mergulha no caos. Vence 3 partidas na pressão e renasce.
perde mais duas e volta tudo à estaca zero. Ninguém aguenta viver nesse ciclo, nem jogador, nem treinador, nem torcedor. E esse tipo de contexto só reforça como a estrutura emocional da equipe foi abalada há muito tempo e desde então nunca mais foi reparada de verdade. E quando voltamos novamente às decisões de quem comanda, a tendência é perceber que muitas das escolhas acabam piorando esse estado emocional. Quando o treinador mexe mal, quando insiste em padrões que não funcionam, quando abandona ideias que deram certo, quando não premia o jogador que está bem, ele não apenas prejudica o desempenho do time, ele afeta diretamente a confiança do elenco. E confiança é talvez o bem mais valioso dentro de um time que quer competir. Quando ela se perde, não há tática capaz de resgatar desempenho. Não há esquema capaz de salvar. Nem a melhor estratégia funciona quando o jogador está sem alma, sem convicção, sem acreditar no que está fazendo. E isso tem muito peso quando pensamos no que vem pela frente. A semifinal de Copa do Brasil é um desafio gigantesco. Um jogo que exige nível máximo de entrega, foco e coragem. E o torcedor sabe que esse time, quando está emocionalmente desconectado, se apequena, se esconde. E é justamente esse o medo. Chegar em um jogo tão grande, num momento tão fragilizado. É claro que o futebol é imprevisível e já vimos esse mesmo Vasco surpreender quando ninguém acreditava. Mas a lógica, hoje, é dura. O momento é fraco. O clima é tenso. O elenco está sem brilho. E se nada mudar, a chance de encarar esse compromisso de forma perigosa é enorme. Agora, olhando para o que pode acontecer no próximo jogo, há um detalhe curioso que deixa o torcedor com um misto de desconfiança e esperança. Justamente porque algumas peças fundamentais não estarão disponíveis, o time deve entrar em campo com uma formação mais leve, mais jovem e talvez mais competitiva. E isso pode trazer um novo ritmo, pode trazer fôlego, pode trazer intensidade, e intensidade é o que tem faltado ao Vasco. Quando o time joga com vitalidade, quando os jovens entram com fome, quando o time corre, pressiona, disputa, a torcida vê algo diferente acontecer. O Vasco fica mais vivo. E é essa mudança que muitos acreditam que pode acontecer, mesmo que momentaneamente. Mas essa não é a solução definitiva. É apenas um respiro em meio ao caos. O problema maior ainda está ali, pulsando no vestiário, pulsando nas escolhas, pulsando na estrutura emocional do elenco. E enquanto isso não for resolvido, a caminhada continuará pesada. Porque o torcedor sabe que não é apenas sobre vencer um jogo. É sobre transformar um ambiente que está afundado há tempo demais. E a reconstrução, por mais dura que seja, precisa começar logo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no futebol carioca ganhou um tempero inesperado nas últimas horas. Um burburinho tomou conta dos bastidores e reacendeu rivalidades antigas. Rumores apontam que o atacante Pedro, um dos nomes mais badalados do elenco rubro-negro, estaria sendo sondado pelo Vasco da Gama. A simples possibilidade já foi suficiente para provocar uma onda de comentários, especulações e até teorias conspiratórias entre torcedores do Flamengo e do próprio Vasco. Segundo conversas que circulam nos corredores esportivos, dirigentes cruz-maltinos teriam demonstrado interesse em aproveitar um suposto desgaste interno entre o jogador e setores da cúpula rubro-negra. Nada confirmado, nada oficial. Mas a história ganhou força exatamente por isso, pelo silêncio. De um lado, o Flamengo evita tocar no assunto.
Do outro, o Vasco não nega nem confirma, deixando o rumor crescer naturalmente. A possibilidade de Pedro vestir a camisa do maior rival do Flamengo tem sido tratada quase como uma traição épica, daquelas que mudam o ambiente do futebol carioca. Torcedores rubro-negros, nas redes sociais, reagiram com incredulidade, irritação e até certo pânico. Enquanto vascaínos brincam que no futebol não existe impossível, só mal interpretado. Fontes próximas ao staff do jogador garantem que Pedro segue focado em seus compromissos atuais, mas não descartam que o atacante esteja analisando caminhos que ofereçam mais protagonismo. Isso só alimenta o imaginário coletivo e faz o rumor ganhar vida própria. Em rodas de conversa, já se fala até em possíveis exigências contratuais, reviravoltas internas e movimentações de empresários tentando testar o mercado. Se a história vai se concretizar ou se não passa de mais um capítulo típico do folclore do futebol carioca, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o nome de Pedro, associado ao Vasco, já mexe com a cidade inteira. E enquanto nenhum dirigente aparece para colocar ponto final na conversa, o boato continua crescendo, soprando como brasa em noite de clássico e deixando no ar a sensação de que, no Rio de Janeiro, o futebol nunca dorme, e a rivalidade muito menos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.